Nós vemos aqui que este homem, Jonas, ele recebe uma missão de Deus. Qual que é a missão dele? Anunciar o juízo de Deus em qual lugar? Nínive. Amém, irmãos? Amém. Então Nínive era o lugar que Deus havia ordenado Jonas para pregar a sua palavra. Por quê? Naquele lugar, Nínive, naquela cidade, haviam muitas e muitas pessoas que elas tinham uma vida muito terrível. A vida deles, eles eram bárbaros, eles eram como piratas do mar, né? Eles faziam coisas muito terríveis. Nós sabemos que o povo de Nínive, eles faziam tantas práticas que até os demais povos naquela época, quando falava de Nínive, eles sentiam medo, sentiam arrepio, porque era comum este povo de Nínive pegar os seus inimigos e empalar os inimigos. Colocavam uma lança, né, sobre a pessoa, atravessava de baixo para cima e saía na sua boca, ou se não, cortavam suas cabeças e colocavam ali em lanças na beira da praia. Glória a Deus, coisa terrível, né, irmãos? E outras coisas piores, né? Até estávamos conversando, eu e o pastor Fábio trouxe um comentário dizendo que ali naquela cidade o próprio rei, né, e as próprias pessoas moradores daquela região, eles tinham um mal tão profundo em seus corações que eles faziam paredes com crânios humanos. Já pensou? Imagina você chegando ao longe em direção a Nínive, e quando você chegava na praia, olhava aquele monte de lanças e cabeças penduradas sobre elas. Qual seria, de fato, a tua, vamos colocar assim, o que você pensaria acerca disso? Qual seria, né, o seu pensamento? Chegar num lugar como esse e encontrar a morte estampada. Aleluia. Olhar a morte estampada, mostrando aqueles que se aproximavam, que se chegasse ali, poderiam estar na mesma situação. É isso que o povo de Nínive fazia. Eles tinham práticas terríveis, eram como animais ferozes, raivosos, pessoas terríveis, né? E nós vemos que a missão do profeta qual seria? Ir até este povo e pregar a Nínive uma destruição que Deus traria a eles. Deus traria juízo sobre esta nação. Então nós vemos que o profeta, ele rejeita completamente, é aonde eu vou chegar aqui, a rejeição de uma ordenança de Deus, aonde ele se torna autossuficiente. O profeta, ele olha para Deus agora, Deus dá uma ordem e ele rejeita a ordem de Deus. Ele se torna autossuficiente. É como não precisasse cumprir uma ordem de Deus. É como não precisar se sujeitar ao Deus de Israel. Não precisava obedecê-lo. E olha só o que passa na cabeça deste profeta. Jonas, ele traz uma referência boa, mas traz uma referência também negativa. Porque ele era um homem de Deus? Sim, ele era. Ele era um profeta do Senhor? Sim, ele era. Ele era alguém que Deus escolheu, que estava usando poderosamente? Sim. Este homem era um profeta de Deus. Mas nós vemos que agora ele não aceita a ordem que Deus dá a ele. Existe uma história, um relato, que pessoas da família de Jonas haviam sido mortos por pessoas de Nínive, né? O povo de Nínive. Mas isso não é claramente mostrado na Bíblia, né? Não podemos afirmar que essa história seja verídica. Por isso que houve essa rejeição da sua parte, o não querer ir até lá, porque de fato ele queria que Deus fizesse juízo mesmo sobre aquela nação, e não se importava com aquela nação, né? Ele era povo de Deus, ele era escolhido de Deus. Então quer dizer, se eu estou salvo, os outros não se importam, eu não me importo com os outros, né? Mas nós vemos que Deus, ele não age dessa forma. Eu vejo o amor de Deus por tudo que ele cria, por tudo que Deus faz. Deus tem um amor. Glória a Deus. Mas agora o que nós vamos aprender é que este homem, ele recebe, aleluia, não foi da boca de outro profeta, ele recebe da própria boca de Deus a ordem. Levanta e vai.
Deus diz: levanta, Jonas, e vai a Nínive. Pregue o arrependimento, pregue as almas, fale a eles que trarei destruição sobre eles. Mas o que ele faz? Ele discorda da decisão de Deus. Vocês observem bem que nós, todos nós, temos o livre-arbítrio. Eu quero que você enxergue isso. Se você enxergar, você tem o direito de escolher entre o certo, o errado, o que fazer e o não fazer. Mas aqui vamos descobrir que Deus, aleluia, quando Ele dá uma ordem, e esta ordem é para que as almas se salvem, Deus então Ele intervém. Ele corta esse direito que muita gente não entende. Muita gente diz assim: não, Deus tem que respeitar a minha decisão, o que eu faço, e aí se eu quiser eu faço a vontade de Deus. Irmão, tem certeza? Aqui a Bíblia vai mostrar que Deus chega e faz assim, ó, corta esse direito que os homens pensam: eu tenho a liberdade de escolher. Sim, você tem, mas no momento que você é um homem de Deus, um ímpio fazer o que é errado, Deus não leva em conta pela sua ignorância, pelo tempo da sua ignorância, por não conhecer a vontade de Deus. Mas quando alguém que conhece a vontade de Deus começa a agir erradamente, alguém que conhece e sabe quem é o seu Deus, eu quero que você entenda uma coisa que está na Bíblia. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo 8. Olha só, eu nem entrei ainda na mensagem, irmãos. Versículo 8. Então, versículo 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora. Quem estava falando com ele? O capitão do navio. O capitão do navio estava pedindo para ele: declare agora. Glória a Deus. Por que razão nos sobreveio este mal? E ele pergunta, olha só o que este homem pergunta a ele: que ocupação é a tua? O que mais que ele pergunta? E de onde vens? E que mais? Qual é a tua terra? Oh, glória a Deus. E que povo é o teu? Porque ele estava vestido de uma veste diferente. Ele estava vestido conforme os profetas da época se vestiam. Aqueles homens já ficaram olhando para ele de uma forma assustado. E o que acontece agora? Ele vai declarar aqui. Então os homens se encheram o quê? De temor, né? Porque no versículo 9 ele diz assim: e ele lhes disse: eu sou hebreu. Primeiro ele diz, ele declara que ele é um hebreu. De que forma que ele estava vestido? De hebreu. Ele não estava vestido como Nínive, ele estava vestido de a roupa que os hebreus usavam. E agora, o que mais? Eu temo. Ai. Para aí. Que você teme a quem? Eu temo ao Senhor. Bate no ombro do seu irmão e diz assim: tem alguma coisa errada. Que temer a Deus desse jeito, meu amigo. Estava dormindo no navio, o navio quase arrebentando no meio, pessoas perecendo por causa dele, porque ele não temeu ao Senhor. Tinha pessoas que estavam perecendo por causa da atitude de Jonas. Se Jonas temesse a Deus, o lugar que ele deveria ter ido, qual seria? Nínive. Mas é engraçado olhar e dizer, ele dizendo, eu temo ao Senhor. Pergunta se você conhece pessoas assim. Com a boca se fala, mas a atitude se nega. Eu temo ao Senhor, amado, mas a sua atitude qual é? Você está dentro da obediência. Primeiro ele disse: sou hebreu, tudo bem, ele era hebreu. Agora, fisicamente, tudo bem, sou hebreu, era nítido. Agora, temo ao Senhor, para aí, é o que está dentro, o temor não vem de fora. Ele está aqui dentro de nós, o temor está aqui dentro.
temor faz com que as pessoas não errem. As coisas estão diante da sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são, mas nem todas. Então tem que saber o que se pode e o que não se pode. Toca no seu irmão e diz: tu tem que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Olha só que situação que ele se coloca. Eu temo ao Senhor. Nós vamos ver que até o ímpio repreende ele. Você não leu isso na Bíblia? Que o profeta Jonas foi repreendido pelo ímpio? O profeta Jonas recebeu um conselho do ímpio. Eu sou hebreu, temo ao Senhor. Qual Deus ele temia? Deus dos céus, que fez o quê? Ele olhou o mar, agora ele estava apavorado, né? Ele olhou o mar e disse: o céu, o mar, aí, o mar quase arrebentando no meio. E a terra seca também, né? Tá certo. Agora diz o verso 10, leia comigo. Então os homens se encheram de... Claro que os homens se encheram de temor. Você acha que esses homens não conheciam a história do Deus de Israel? Diga para o seu irmão: esses homens ouviram falar da história do Deus de Israel. Porque se eles estavam temendo, aleluia, porque algum conhecimento eles tinham de Deus, o Deus que nós devemos. E aqui diz, glórias a Deus. Olha então o que a palavra, o que é que a palavra de Deus vai nos falar. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Nesse versículo 10 declara: pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. Aquele capitão, aqueles homens disseram para ele: por que tu fizeste isto? Essa pergunta foi como um conselho. Uma pergunta como um conselho: por que fizeste isto? E não foi um crente que falou com ele. Diga para o seu irmão: não foi alguém que temeu a Deus a vida inteira, não. Foi alguém que começou a temer a Deus a partir desse momento. Agora eu vou dizer uma coisa para a igreja que está aqui. Nós temos que fazer uma observação em nossas vidas. Nós temos que observar bem o que está dizendo esta palavra. Eu vejo que muitas coisas que acontecem na vida das pessoas não é pela falha de Deus, porque Deus não falha, mas é pela falha humana. A falha do ser humano. O ser humano falha. E quando o ser humano começa a falhar com Deus? Quando ele começa a descumprir as suas ordenanças. Imagina eu que sou um homem, sou um pastor, estou aqui, né, trabalhando, fazendo meu trabalho que Deus tem me ordenado. Glória a Deus. Aleluia. E eu fico muitas vezes entristecido quando eu vejo as pessoas tomando atitudes que são erradas. Me dói dentro de mim, eu fico nervoso, fico triste, sendo eu um homem. Às vezes nós olhamos e pensamos: oh meu Deus, por que isso? Agora imagina, para acender a fúria de Deus. Deus tem um mar, Ele é longânimo, a sua longanimidade dura para sempre. O que quer dizer isso? Que Deus ele tem uma paciência imensa. Mas o porquê Deus não mostrou paciência nessa história? Porque quantas almas tinha em Nínive? 120 mil almas. Diga para o seu irmão: o que vale para Deus aqui não é as 120 mil almas,
Deus estava preocupado com aquelas pessoas que moravam naquele lugar. Pessoas que andavam em ignomia, que andavam em erros, melhor, andavam em falhas, andavam praticando coisas que eram desagradáveis a Deus. Mas eles eram praticantes, aleluia, por suas ignorância, por não conhecer que existia alguém que estava acima do rei deles, que estava acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz que só poderia chegar no conhecimento daquele povo, olha a importância disso, através deste profeta. Deus havia escolhido ele, era ele que Deus queria que evangelizasse aquela nação, que levasse a palavra a eles. Mas ele achou que o que Deus estava ordenando não era segundo o entendimento dele, não era a vontade do coração dele. Eu vou te fazer uma pergunta: Deus, ele respeita isso? Quando ele deu uma ordem, o que você vai achar, o que você vai pensar? Ananias, vai lá e ora por Saulo de Tarso. O que Ananias falou quando Deus deu uma ordem para ele orar por Saulo de Tarso? Ó Senhor, eu tenho ouvido o quantos males este homem tem feito ao seu povo. O Senhor disse: vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Questionar, aleluia. Oh, glória a Deus. Questionar as decisões de Deus. Questionar aquilo que Deus ele tem nos ordenado. Oh, glórias a Deus. Eu já contei para os irmãos aqui. Glória a Deus. Quando eu era novo na fé, por muitas vezes não querer me disponibilizar, achar que, eu estou cansado, não vou, apanhava. Eu já contei isso para os irmãos. Apanhei muito. Vai, não vou hoje, pronto. Mas nós vemos que isso, o que acontece no nosso tempo. Não é só eu que passei por esse processo. Muitas pessoas acabam, às vezes, Deus ordenando: vai fazer a minha obra, vai fazer isso. Não, eu vou fazer o que eu acho, vou fazer o que eu penso, vou fazer na minha hora, vou fazer quando eu sentir vontade, ainda chacoalha os ombros, né? Quando eu achar que eu devo fazer, quando eu achar que eu devo obedecer. Misericórdia. O problema é que esse tipo de pessoa, ele é um perigo. Sabia? Eu vou dizer por que é um perigo. Porque se tiver um navio junto com você, é perigoso. Se tiver num avião, meu irmão, melhor pegar e mudar a passagem. Troca de passagem. É perigoso. Quem está compreendendo? Quem está entendendo? Diga para o seu irmão, com amor e carinho, para ele é importante fazer o que Deus ordena. Você que está aqui na obra de amor, nós fizemos parte da obra de amor, eu sei como é difícil, irmãos que passam o dia inteiro trabalhando, acordam de manhã cedo, trabalham, se esforçam, mas vêm para o culto, mesmo dia de chuva, caindo canivete, caindo pedra, não importa, ele vai buscar Deus, ele sabe. Mas tem alguns cristãos que não conseguem. E muitos cristãos, vou dizer muitos, eu conheci muitas pessoas, que não conseguem ter essa visão, né, daquilo que Deus já ordenou para ser feito. Vejo aqui irmãos que se esforçam, e isso agrada a Deus. Todo aquele que faz o seu melhor para Deus, ele será abençoado. Você pode sofrer, quer ver uma coisa? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Quem sabe vocês pensam assim: ai, nossa, como eu estou sofrendo. Existe muito mais pessoas que sofrem piores situações do que nós. No dia de hoje, eu acabei até chorando em algum momento do dia. Por quê? Porque a gente lembra das pessoas que estão nos hospitais, aos irmãos que estão sofrendo lá numa UTI, uma pessoa que está às vezes sem saúde, uma irmã maravilhosa, uma pessoa querida, né? Coloquei o nome dela para os irmãos orar. A filha dela me relatando, eu ali naquele, né? A dor, a gente sente a dor. E aí quando a gente olha para nossas lutas se tornam nada. Mas eu vou relatar uma coisa. Nós
certa feita, nós morávamos no alto de uma montanha onde o pastor Fábio já foi lá. Ele viu essa montanha. A terra lá é um barro, né? Quando chove. Igual, não chega a ser vermelho igual esse barrinho aqui de Toledo, que eu acredito muito que Deus, quando fez Adão, né? Ele usou um barrinho muito parecido com esse, porque esse cola, hein? Esse negócio aqui é violento. Se colar no pé, tem que escovar o pé para sair. Não é verdade? Que barrinho, né? O Paraná tem um barrinho abençoado. Mas lá no Rio Grande do Sul, a terra é branca, arenosa. Então faz lodo também? Faz. Mas parece um café com leite, assim. É isso, irmão Sônia? Glória a Deus. E vira um areião, né? E a gente reclamava lá que sujava, né? Depois que eu vim para Toledo, então eu reclamei, né? Eu dizia, tá sujando a casa. Depois eu conheci o barro de Toledo, eu disse, não. Glória a Deus, o barro do Rio Grande do Sul é muito bom. Glória a Deus. E a minha esposa recém tinha ganhado, a Gabriela. Ela não podia pegar chuva, não podia se molhar, tinha feito cesárea, né? E nós estávamos subindo em direção à nossa casa. E começou a vir uma tempestade. E nós pegamos um plástico e jogamos por cima da Gabriele, que a Gabriele era bebezinho, estava no carrinho. Nós jogamos por cima da Gabriele. E no meio do caminho a tempestade caiu. Igual essa tempestade que deu antes de nós chegar aqui na igreja. E chuva, irmãos. E aí eu com as duas muletas andando rápido, olhava para o lado e via minha esposa toda molhada. Nós estávamos caminhando por horas. Imagina lá da casa da minha mãe, lá em cima daquele morro. É longe, pastor Fábio? É muito grande, na verdade. E nós ali, irmãos. E aí a Sandra começou a empurrar o carrinho tinha rodinhas duplas, dos dois lados. Meu Deus. A irmã Sandra empurrava e aquilo atolava no barro. E eu olhei para ela e falei assim, meu Deus. E aquela chuva caindo, irmãos, eu olhava para trás e via minha filha dentro do carrinho, sendo molhada, e eu com aquelas duas muletas, eu não sabia o que fazer da minha vida naquela hora. Eu me senti tão fraquinho, tão pequenininho. Se alguém já sentiu assim, sabe o que eu estou dizendo. Me senti tão impotente, não conseguia resolver aquela situação. E aí passou um homem de táxi bem do nosso lado, com várias correntes de macumbaria no pescoço. E o diabo veio no meu ouvido e disse assim, que Deus é o teu? Olha aí, ó, os meus eu cuido. E você? E eu comecei a chorar. Só que eu não queria que a minha esposa visse. Eu estava recém na parte do meio do morro ainda, tinha subido um morro muito alto, irmãos. E ali eu comecei a derramar lágrima. E Deus falou para mim, filho, daqui até lá em cima, na tua casa, vai dando glória. Só diga glória, porque a quantidade de glória que você der será a quantidade de vitória que eu te entregarei. Irmãos, aleluia. Irmãos, eu não conseguia nem olhar para trás, irmãos. Eu só olhava para frente e subia aquele monte. Glória, 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 glória. Escorrendo água, nós tudo molhado no meio do barro. Eu glória, 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 glória. E quando cheguei em casa, olhei, a irmã Sandra ainda estava na metade, ainda estava chegando no meio. E eu disse, Senhor, até aqui, Senhor, não sei quantas glórias eu dei, mas eu fiz o meu esforço de te glorificar de todo o meu coração. Eu não reclamei, Senhor, eu não murmurei de ti, eu te dei louvores, meu Senhor. Aleluias. Aí a irmã Sandra entrou. Quando a irmã Sandra entrou, irmãos, eu olhei para ela assim, ela com dor na barriga, a barriga toda cortada, né? Ela com dor assim na barriga. Aí ela empurrou o carrinho e eu disse, oh meu Deus, essa criança deve estar toda encharcada de água, Jesus. Pois tal foi a surpresa quando nós puxamos o plástico. Não tinha uma gota de água. Só que a partir daquele momento, né, irmãos, de tanto da glória, Deus deu um carro, deu uma moto. Só que para Deus dar um carro, uma moto, Deus tem que dar uma perna primeiro. Glória a Deus! Aí Deus deu uma perna primeiro, depois deu um carro, deu uma moto, e assim Deus vem abençoando, vem abençoando, vem abençoando, vem abençoando.
Eu acredito que aqueles glória até hoje está tendo efeito. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito melhor nós temer a Deus do que negarmos a sua grandeza. Olha o perigo que Jonas causou para as vidas daqueles homens, né, pastor Fábio? O Senhor estava com uma mensagem meio parecida com esta, mas eu sei que Deus vai lhe usar, tá? Você fica tranquilo. Eu sei que Deus, o Espírito, Ele é o mesmo. Deus, Ele vai falar de alguma forma, né? O pastor Fábio falou para mim esses dias, mas faz o quê? Faz mais de meses? É um mês e meio. Ele falou assim: Jonas era um perigo para aqueles que estavam perto dele. Amém? Amém. Vê aí do seu lado se não tem nenhum Jonas. Aleluia! Um pouquinho vai ter gente arrancando cadeira, distanciamento social, licença. Né? Pastor, depois eu volto, né? Pode ficar tranquilo. Pastor, ainda bem que a chuva parou, porque pode cair um raio. Não é assim? Fica assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas diga para o seu irmão: Deus tem um propósito. E esse propósito deve ser honrado. Vai e faça o que Deus te mandou. Diga para o seu irmão profeticamente: vai e faça o que Deus te mandou. Oh, glória a Deus. Faça o que Deus tem mandado você fazer. Oh, glória a Deus. Pessoas aqui têm certeza que têm ouvido a voz do Senhor dizendo: faz a minha obra. Palavra sobre o faz a minha obra, meu servo. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Mas agora Jonas perdeu, né? A situação dele ficou tão feia, porque agora ele declara que ele era profeta, estava fugindo do Senhor, e ele pede para não causar mais dano às pessoas que estão ao seu redor. Ele diz assim: me lança ao mar, por favor. Pediu para ser lançado, e os homens lançaram ele, porque já tinham lançado a carga do navio. Imagina, todo o dinheiro, tudo aquilo que ele estava fazendo, o seu trabalho, foi tudo jogado fora por causa de Jonas. Se Jonas não tivesse entrado naquele navio, aqueles homens não passariam por aquela situação. Perderam ali tudo que eles tinham, jogaram tudo fora do navio, para que o navio não sucumbisse, não afundasse, não viesse naufragar, viesse quebrar ao meio. Eles aliviaram o peso do navio. Mas aí Jonas pegou e me lance no mar, jogaram ele. Quando jogou ele no mar, a Bíblia fala que ali o Senhor enviou um grande peixe. Alguns dizem que é uma baleia e tal. Um grande peixe que nós conhecemos no mar é cachalote. É um imenso, uma baleia gigantona mesmo, irmãos. É muito grande, dá essa igreja aqui de tamanho. Ela engoliu, tragou ele. E quando ela tragou ele, para onde ele foi? Para dentro do seu ventre. E aquele animal, ele não saiu direto e foi para Nínive, não, ele afundou no oceano. Ela passou 3 dias com ele. Olha a situação, ele causou um dano primeiro aos homens, depois ele causou um dano a cachalote, porque ela teve que ficar 3 dias sem comer, porque se ela comesse, matava ele lá dentro. Ela não pôde abrir sua boca por 3 dias. Aquele grande peixe teve que jejuar por 3 dias por causa de Jonas, por sua teimosia. Muita gente só fala da situação dos marinheiros, esqueceram do peixe. Diga, viu só o que acontece quando nós saímos da direção? Diga para o seu irmão: causamos danos. É dano para lá, é dano para cá. É um negócio terrível. Não saia da direção de Deus. Faça assim com o seu dedo de profeta. Tem gente assim: se apontar, desrespeito. Que desrespeito o quê, irmãos? Tem gente assim: tu aponta um dedo, 3 aponta para ti, outra aponta. Para com essa conversa. O profeta é o dedo de Deus, irmãos. É o indicador. Diga para o seu irmão: faz assim com o seu dedinho. Se não quiser apontar para ele, demora, aponta para cima, demora. Mas diz para ele assim: faça o que Deus está te mandando.
Não cause dano para os outros. Né? Não saia do propósito. Sair do propósito só vai dar problema. Todos que eu vi até hoje, irmãos, sair do propósito de Deus, quebraram a cara. Todos, eu não vi um que saiu sem dar problema, sem lesar os outros, sem causar danos financeiros para os outros, causando dano espiritual, destruindo pessoas, levando aquela pessoa que está na presença de Deus, tirando também alguém dentro da igreja. Sempre eu vi isso. Uma certa feita eu vi 30 pessoas saindo da igreja. 30. Por causa de 2 pessoas que não queriam obedecer. Eu levei anos sofrendo. Juntei aquele povo. Veio 2 pessoas usadíssimas, não por Deus. E de repente levam 30 almas para fora da igreja. Você acha que eu desisti? Claro que não. Mas você vai pregar todo dia. Eu prego todo dia, irmão. Para a glória de Deus, não tem problema.